Olá, concurseiros e concurseiras! Eu sou a professora Natasha Alves e trago para vocês o curso Descomplicando a LDB. Neste curso, vou explicar artigo por artigo dessa lei tão importante e tão cobrada nas provas de concursos públicos na área da educação. Também vou resolver mais de 50 questões atualizadas, mais de 50 questões recentes de concursos públicos recentes para você treinar bastante. Mas antes eu quero te passar 4 dicas. A primeira, baixe o nosso material que está aqui na descrição do vídeo. A segunda, pegue uma caneta para fazer as anotações durante as aulas, que são muito importantes. A terceira, para você pausar o vídeo toda vez que eu for resolver uma questão e tentar resolver sozinho. Assim você estará exercitando seus conhecimentos adquiridos durante as aulas. E a quarta e última dica é para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. Um beijo no coração de todos e bora estudar! Olá pessoal, então vamos para o nosso curso Descomplicando a LDB. Já adianto para vocês que vamos começar daquele jeito, com bastante questões para treinar, beleza? E aquele combinadinho nosso, dê uma pausa no vídeo quando eu for resolver questões, tente resolver sozinho, para treinar, para exercitar seus conhecimentos, tá? E depois você solta o vídeo e faz a correção, ok? E caso você erre, não desanima, porque o erro que você cometer hoje, você não cometerá amanhã na prova, o que é muito importante. E aí, qualquer coisa, você volta o vídeo, dá uma revisada naquele ponto que você não tinha entendido, e eu tenho certeza que o que você errou, você não vai errar mais, vai ficar gravadinho na sua cabeça, ok? Então, pegue a canetinha e vamos estudar. Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conhecida como LDB ou LDBEM. Pode ser que na sua prova apareça dessas duas formas, tá? Dessas duas maneiras. LDB, Lei de Diretrizes e Bases, LDBEM, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tá? Isso vai muito da preferência, né, da banca em estar utilizando, né, uma forma ou outra. Mas saibam que não é necessário criar confusão em torno disso, porque as duas formas estão corretas e dizem respeito a esta lei aqui, cujo número é muito simples e muito fácil de estarmos memorizando, né? Lei número 93/94/96, porque é de 1996. Tá? Embora esta lei seja de 1996, ao longo dos anos ela passou por muitas alterações, tá? Em relação a acrescentar artigos que não tinha, em relação a estar modificando outros, está excluindo também. Então é importante que vocês leiam a LDB na íntegra pelo site do Planalto, né? Que é o site que tem a LDB atualizada. E leiam a LDB na íntegra. Não aconselho a estar lendo os artigos antigos, né? Baixe a versão compilada, porque aí já vai sair a lei do jeito que ela está hoje, que ela está valendo hoje. Senão você pode criar uma certa confusão com o que era antes, e as bancas meio que podem jogar alguma questão com artigos, né, que já foram retirados ou que foram modificados, e você pode errar. Então, baixe a versão compilada, tá? Só que esse curso é um curso bem completo, eu trouxe a maioria dos artigos, quase todos, só não trouxe alguns por questão que não caem em provas, né? Mas é importante sim, depois do nosso curso, depois que você assistiu as explicações, você está pegando essa lei no site do Planalto e estar lendo ela na íntegra, tá? E aí vai fazer bastante sentido para você, cada artigo, né? Porque se você pegar a lei agora crua, pode ser que você tenha dificuldade de estar entendendo, mas depois de ter assistido a nossa aula, fique muito mais fácil para você estar entendendo os artigos desta lei, tá? Que é a lei maior que a gente tem na educação, né? Que é a lei que rege a educação nacional. É a lei que manda na educação, que dá as regras para que essa educação, né, educação escolar, aconteça no Brasil, tá? Tanto a educação, né, de ensino infantil, de educação infantil, ensino fundamental, médio e a educação superior também. E nesta lei também falam dos profissionais, né, da educação,
Então é importante nós entendermos esta lei, sabermos mesmo, né, como que ela disciplina a educação, uma vez que nós vamos, né, quem não é profissional da educação ainda, mas vai ser, tem que saber sobre a lei, né, a lei que rege a educação nacional é importante, por isso que é tão cobrada nas provas de concursos de professores, né, de técnicos em educação, de coordenadores, diretores, porque é a lei que manda na educação. Então vamos estudá-la. E eu começo a nossa aula perguntando a vocês: educação acontece apenas na escola? A educação é só na escola? E eu vou dar até um tempinho para vocês pensarem, né? Por quê? Porque no artigo 1º traz a definição de educação, né? E que é importante a gente estar interpretando da melhor forma, porque as bancas às vezes trazem questões relacionadas ao artigo 1º para tentar confundir a gente, para tentar derrubar aquele candidato que não interpretou qual que é a definição de educação que a LDB traz em seu artigo 1º. Então, já vou te responder que não, que a educação ela não acontece só na escola. E nós vamos saber por quê. Conforme o artigo 1º, a educação abrange os processos formativos, ou seja, que formam a pessoa, que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, aqui, nesse artigo 1º, já respondeu a nossa perguntinha, né? Que a educação, ela acontece, segundo o artigo 1º, em todo lugar, né? Ou seja, acontece a educação na família, acontece a educação no trabalho, na convivência humana, né? Convivência entre as pessoas, nas instituições de ensino e pesquisa, que são a escola, né? As universidades, as organizações da sociedade civil, e nas manifestações culturais, né? Nas festas, nas exposições, teatros. Então, em todos esses ambientes, há educação. Tá? Então, a LDB não diz que a educação ela acontece apenas na escola, apenas na universidade. Não, ela acontece em vários ambientes. E a gente sabe que é verdade, né? Porque a gente tem a nossa educação da família, a educação dos nossos pais, a educação dos nossos avós, né? Na convivência com os nossos amigos, com os nossos primos, né? Que seria essa convivência humana. A gente aprende tanta coisa uns com os outros. No trabalho, né? Cada trabalho diferente tem a sua organização, o seu jeito, né? De funcionar. Então, também a educação ali. Então, em todos os ambientes, né? Onde as pessoas conseguem aprender a educação, tá? Porém, a LDB, ela vai se ater à educação que acontece aqui, ó, nas instituições de ensino e pesquisa. Tá? Então vamos lá. A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então guarde essa palavrinha aqui, ó, predominantemente, que as bancas adoram confundir os candidatos. Então a banca vai trazer para você assim: a LDB disciplina a educação escolar que se desenvolve exclusivamente por meio do ensino em instituições próprias, que se desenvolve obrigatoriamente por meio do ensino em instituições próprias, tá? E saibam que não, que é predominantemente, tá? Guarde essa palavrinha, predominantemente, porque a banca ela faz umas trocas, né? Porque sabe que às vezes aquele candidato que deu uma passada de olho na LDB não vai ter memorizado qual que é a palavrinha correta, tá bom? Então aqui está dizendo que a LDB ela vai cuidar, né, da educação escolar, ela vai disciplinar a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino, ou seja, essa educação escolar ela deverá ser ensinada em instituições próprias, ou seja, nas escolas, né? Nas escolas, universidades, tá bom? Então, essa educação escolar é onde a LDB vai dar as regras, vai dizer como funciona. Ela não vai cuidar da educação
que acontece na família, na educação que acontece no trabalho, na educação que acontece nas manifestações culturais, né, nas festas, nas exposições, não vai cuidar da organização, né, de como acontece a educação na organização entre as pessoas, tá? Ela vai cuidar, ela vai disciplinar a educação escolar. E esta educação escolar, mais uma vez, ela se desenvolve predominantemente por meio do ensino, ou seja, vai ter que ter alguém para ensinar em instituições próprias, nas escolas, tá bom? E esta educação escolar, ela deverá vincular-se, ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, esta educação escolar, ela tem que ter como objetivo formar, né, o seu educando para o trabalho, para ter uma profissão, para dar a sua contribuição, né, à sociedade através do seu trabalho, para tirar dele o seu sustento também. Então, essa educação deverá estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. A prática social seria de formar o sujeito como um cidadão atuante na sociedade, um cidadão crítico, um cidadão reflexivo, um cidadão participante, tá? E aí nós vamos treinar. Já começamos com questão. Essa daqui é a questão de professor de educação infantil, né? Do cargo de educação infantil. E de 2007. É uma questão um pouquinho antiga, mas eu achei importante colocar para a gente entender bem o artigo 1º, tá bom? 1. A Lei de Diretrizes e Bases número 9394/96, em seu artigo 1º, apresenta os conceitos de educação e ensino. É verdade, lembra? Nós vimos como a LDB traz a definição de educação e depois ela fala, né, da educação escolar que se desenvolve por meio do ensino, né, em instituições próprias. Nesta conformidade, os conceitos de educação e ensino se diferem quanto à sua amplitude e abrangência, a saber. Então, vamos lá. Letra A. O conceito de educação envolve todas as influências que o indivíduo recebe em sua vida. Isso é verdade. Nós vimos que a LDB, em seu artigo 1º, ela traz essa definição de educação no conceito amplo, né? Que ela acontece em vários ambientes, em vários lugares, ou seja, envolve as influências que o indivíduo recebe em sua vida, né? Seja na família, seja na convivência humana, seja no trabalho, enfim, em todos os lugares. Então, essa parte aqui está correta. E o conceito de ensino é mais restrito, atendo-se à educação escolar. É verdade, né? Porque depois, né, no artigo 1º, mais embaixo, um dos incisos diz, né, que a LDB vai disciplinar a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, este ensino que a LDB traz em seu artigo 1º, ele é restrito, atendo-se à educação escolar, sim, está correto. E aqui também está certa essa parte. Todo o ensino é educação, mas nem toda educação é ensino. Essa parte aqui também está correta. Por quê? Porque quando, né, o sujeito ele é ensinado, houve educação. Então, a partir do momento que você ensina algo a alguém, houve educação, né? Se você ensinou, a pessoa aprendeu, houve educação aí. Porém, nem toda educação é ensino, porque a gente volta lá na definição de educação no seu sentido completo, né? No seu sentido amplo da palavra, né? Então, assim, o sujeito, ele pode estar convivendo com as pessoas sem necessariamente ser ensinado, sem ser ensinado sistematicamente, né? Ele pode apenas estar convivendo e aprender com essas pessoas apenas por conviver. Ele pode estar no seu trabalho, né? Lógico que ele pode ser treinado, sim, no seu trabalho, mas ele pode apenas observar como acontece aquele trabalho e isso ele aprender. Às vezes ele tem um tio que vamos dizer assim, marceneiro, e aí ele está fazendo lá um objeto, e aí essa criança está lá, convive com esse tio, cresce com esse tio, observando. Às vezes esse tio nunca nem ensinou ela como que cria alguma coisa com madeira e ela aprende, né? Então, assim, não necessariamente ele foi ensinado, mas ele aprendeu por conviver, né? Então, aqui está correto. Todo ensino é educação, mas em toda educação é ensino. Então, eu penso que nossa resposta nós já encontramos, né? Letra A. Mas vamos ler as demais.
Alternativa B. Os conceitos de educação e ensino são coincidentes. Epa, pera aqui, ó. São coincidentes. Então, a gente volta lá no nosso artigo 1º, onde a gente viu, né, que a LDB define educação no seu conceito completo, né, que a educação não acontece apenas na escola e que a educação escolar ela vai acontecer predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, aqui a gente já vê que o conceito de educação e de ensino, eles não são coincidentes, né? Pelo contrário, aqui está dizendo que são. Então, eles não são. Então, por aqui eu já vejo que a nossa alternativa, letra B, já não seria a nossa resposta, tá? Porque não são coincidentes, né? A LDB deixa bem claro isso no seu artigo 1º. Envolvem a educação formal desenvolvida nas escolas e a educação não formal desenvolvida em outras instituições e circunstâncias diversas da vida em sociedade. Isso está certo, né? Só que ela não traz também em seu artigo esta educação formal dessa forma, né? Que está aqui. Ela traz como educação escolar, que é desenvolvida em instituições próprias, né? Que a gente entende que seria escola, universidades. E a educação não formal, que são nas outras instituições e circunstâncias da vida, é verdade, na família, na convivência humana, nas manifestações culturais, né? Porém, aqui essa alternativa estaria errada por conta que diz que a educação e ensino, né? O conceito de educação e ensino são coincidentes e eles não são coincidentes, tá? Então, esta não seria a nossa resposta. Alternativa C. Toda a educação é ensino, pois sempre é uma atividade intencional. Vamos parar aqui, ó. Segundo a LDB, em seu artigo 1º, né, deixa bem claro que a educação não necessariamente tem que acontecer por meio do ensino, né? Ela diz que abrange os processos formativos que se desenvolvem na convivência humana, né, na vida familiar, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa. Então, ela não diz que a educação ela se desenvolve por meio do ensino e que é uma atividade intencional, né? Não necessariamente a educação será assim. Pelo contrário, a educação se desenvolverá por meio do ensino quando for a educação escolar. E a educação escolar, ela deverá ser sistemática, sequencial e orientada por fins e objetivos previamente estabelecidos. Então, aqui na letra C, não seria a educação no seu sentido completo da palavra, mas sim a educação escolar. Então, aqui já trouxe essa alternativa para derrubar aquele candidato que não interpretou corretamente o artigo 1º, né? Que toda educação é ensino. Não, não é. A educação escolar se desenvolverá por meio do ensino, mas a educação mesmo, a educação ela abrange vários processos formativos, sejam eles na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, tá? Então, aqui também não seria a nossa alternativa. Letra D. A adoção abrangente da educação, englobando a plenitude da vida cultural, reforça o necessário isolamento da escola em relação ao mundo exterior. Então, a gente tem que voltar aqui nessa questão, né? Porque colocou nessa alternativa, para tentar confundir. Ó. A adoção abrangente da educação. Forma abrangente da educação, que é como ela está colocada lá no seu artigo 1º da LDB, né? Englobando a plenitude da vida cultural. Sim, fala que a educação acontece, né, nas manifestações culturais. Reforça o necessário isolamento da escola em relação ao mundo exterior. Pelo contrário, né, se a educação ela vai englobar a plenitude da vida cultural, né, como ela acontece, né, nas manifestações culturais, ela não vai reforçar esse necessário isolamento da escola em relação ao mundo exterior. Pelo contrário, vai aproximar, né? E aqui já traz que é o necessário, ou seja, que a escola realmente ela tem que se isolar do mundo exterior. E a gente sabe que não é verdade, porque traz também no artigo 1º dizendo que a educação escolar, né, no caso,
ela vai ser vinculada ao mundo do trabalho e à prática social, ou seja, o sujeito vai estar envolvido na sociedade, essa educação vai estar diretamente ligada às práticas sociais, né? Ao sujeito estar participando de forma ativa dessa sociedade. Então, no caso, a escola jamais poderia se desvincular do mundo exterior, do mundo fora da escola. Né? Jamais, ela não tem que viver só naquele espaço, aquela educação escolar só vai servir para o sujeito lá na escola. Não, a educação escolar que o sujeito vai receber por meio do ensino tem que servir para ele participar da sociedade. Então, esta alternativa aqui estaria incorreta também. Letra E. O conceito de educação envolve os ensinamentos que o indivíduo recebe em sua escola. Então, a gente já vê aqui que não é assim, né? Que é educação, a palavra educação apenas, tá? Por isso que eu tô repetindo bastante para você gravar. A palavra educação. Esquece a palavrinha escolar, é apenas educação. A educação, ela envolve os ensinamentos que o indivíduo recebe em sua escola? Não. A educação, como diz em seu artigo 1º, não é apenas isso, envolve também, porque também fica lá, né, nas instituições de ensino e pesquisa. Está descrito que a educação acontece nesse ambiente também, nas instituições de ensino e pesquisa, que a gente entende que são as escolas e as universidades, tá? Mas não apenas nesses ambientes, e sim na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas manifestações culturais, na organização da sociedade civil. Então, a educação, ela não envolve apenas esses ensinamentos que o indivíduo recebe em sua escola. Então, por aqui eu já vejo que a alternativa está errada. A educação escolar, sim, envolve os ensinamentos que o indivíduo recebe em sua escola. Mas a educação, no seu sentido pleno da palavra, não. Envolve as influências que o indivíduo vai receber de outros ambientes, tá? E agora vamos continuar aqui. E o conceito de ensino é mais amplo, atendo-se à educação pela vida. Não. A LDB traz que o ensino ele vai se ater mais à educação escolar, né? Que a educação escolar ela se desenvolverá predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então aqui, ó, eles trocaram tudo na letra E para tentar confundir o candidato que não interpretou de forma correta o artigo 1º. Então, esta não seria a nossa resposta. Nossa resposta, letrinha A. Vamos treinar mais uma. Cargo assistente de aluno, prova de 2014. 2. Assinale a alternativa que completa corretamente o texto do artigo 1º, a gente volta lá no artigo 1º, da LDB. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem, lacuna, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então aqui não tem nem como errar, né? De tanto que a gente já comentou sobre isso desde o início da aula. Então, ó, nas instituições de ensino e pesquisa, eu já sei que isso daqui engloba escolas e universidades, tá? Vou pôr um Ezinho de escola e um U de universidade. Os movimentos sociais, beleza. Organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, vamos ler as alternativas para a gente ir eliminando, né? Se você não conseguiu decorar onde que essa educação ela vai acontecer, segundo a LDB, então a gente pode tentar encontrar a nossa resposta a partir das alternativas, tá? Mas eu comento que você memorize, tá? Mas antes de memorizar, entenda. Então vamos lá. Letra A, escola no trabalho através da experiência. Então tá. Se aqui já está trazendo que a educação ela vai se desenvolver nas instituições de ensino e pesquisa, então não teria necessidade de colocar escola, né? Então aqui a gente já eliminaria. No trabalho tá certo, porque é falado, né, que ela se desenvolve no trabalho, e através da experiência não é utilizado esse termo na letra da lei, no artigo 1º. Então aqui a gente já elimina esta alternativa. Letra B. Na convivência humana, no trabalho e no lazer. Sim, a convivência humana está correta,
né, que é falado mesmo, né, traz essa expressão que a educação ela se desenvolve na convivência humana. No trabalho está correto, né, como estava na letra A. E no lazer não está escrita esta palavra, né, no lazer. Mas aqui a gente vê, ó, organizações da sociedade civil, né, a forma que os sujeitos vão estar organizados, movimentos sociais, manifestações culturais, mas não está, não aparece na letra da lei essa palavrinha lazer. Então já não seria a letra B a nossa resposta. Letra C. Na vida familiar, lembra que família é a primeira definição de educação que aparece na LDB, né? É a primeira, vamos dizer assim, o primeiro ambiente que a LDB traz que a educação vai acontecer. Por quê? Porque nós nascemos no seio, né, da nossa família. Então, é bem óbvio que essa educação se inicie pela família. Então, aqui está correto, vida familiar. Na convivência humana, é trazido logo após a vida familiar, né, na convivência humana, né, que é quando os indivíduos convivem uns com os outros, né, com amigos, com colegas, convivem mesmo, de forma geral. E no trabalho, está correto, convivência humana no trabalho. Então, seria essa a nossa resposta. Na vida familiar, PF. Na convivência humana, gente, não repara na letra, tá? Tô fazendo o meu melhor. Convivência humana. E no trabalho, locatrab, né? E no trabalho. Então, vamos ler para você memorizar bem esse artigo primeiro, ó. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Pronto, essa é a nossa resposta, letra C. Vamos só ler a letra D, né, para desencargo. D. Na escola, a gente já eliminaria, né, porque se aparece aqui a expressão instituições de ensino e pesquisa, já é escola, já é universidade, não ia ter a necessidade de estar repetindo novamente, né? Escola. Não aparece. No esporte também não aparece e no trabalho aparece. Mas não seria letra D, né? Porque nós já encontramos a nossa resposta, letra C. E agora você não vai errar mais essa questão. É uma questão muito recorrente nas provas, tá? Artigo 2º. Educação, dever de quem? A educação ela é dever só da família, dever só do Estado, e aqui a gente entende Estado, tá? Com o sentido de Brasil, tá? De união, não é Estado, como se fosse São Paulo, Mato Grosso, tá? É Estado no sentido de ser união, de ser o Brasil, tá? De ser poder público, né? É o poder público, no caso. Educação, dever de quem? A educação, ela é dever da família e do Estado, segundo a LDB, tá? Os dois juntos. Não é obrigação só de um, nem só de outro, mas os dois juntos, tá? E esta educação, ela deverá ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ou seja, esta educação levará em conta, né, deverá formar o sujeito para ser livre, para pensar por si mesmo, para ter as suas próprias opiniões, né? Um sujeito livre, livre para opinar, livre para participar da sociedade, para atuar na sociedade, tá? E também inspirada, né, nos ideais de solidariedade humana. Ou seja, um sujeito que saiba conviver com as pessoas, que saiba conviver de forma positiva com as pessoas, né? De forma a ser solidário, de forma a ser tolerante com as pessoas, né? De forma a ser um cidadão do bem, vamos dizer assim, tá? E esta educação, que é a função, né, da família e do Estado, que deverá ser inspirada, né, nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, qual que é a finalidade, qual que é o objetivo, né? O que essa educação ela deverá fazer?
Então, ó, ela tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Parece familiar, não parece? A gente já viu isso antes, lá no artigo 1º, né? Que diz que a educação ela deverá vincular-se ao trabalho, ao mundo do trabalho e à prática social. Então, vamos voltar aqui, ó. A finalidade desta educação é o pleno desenvolvimento do educando, ou seja, o pleno desenvolvimento da pessoa, né, em seus diversos aspectos, em suas diversas dimensões, tanto as dimensões cognitivas, intelectuais, são que é a mesma coisa, as dimensões afetivas, psicológicas, motoras, né? Então seria esse desenvolvimento pleno, né? Esse desenvolvimento completo. O que a palavra plena significa? Significa completo. Então seria desenvolver o educando, o sujeito, de forma completa, de forma plena, em suas diversas dimensões, não só nas dimensões cognitivas, né? Que seriam as específicas da escola, não, mas nas suas dimensões também psicológicas, afetivas, motoras, né? Então seria em todos esses aspectos, tá? Que o sujeito se desenvolveria a partir da educação. E também a educação, né, terá a finalidade de preparar o sujeito para o exercício da cidadania, né? Que é aquilo que nós já vimos no artigo 1º, para ele poder participar da sociedade de forma crítica, reflexiva, de forma ativa, né, para ele atuar na sociedade, para transformar, para dar a sua contribuição, né, para ser realmente um cidadão do bem. E a qualificação para o trabalho, né, que essa educação ela tem sim que estar vinculada ao trabalho, né, ao sujeito ter condições de, após receber essa educação, estar preparado para ter uma profissão, né, para o mercado de trabalho propriamente dito. Então, a educação ela deverá desenvolver o educando de forma plena, né? Pleno desenvolvimento do educando, o preparo deste educando para o exercício da cidadania e a qualificação deste educando para o mercado de trabalho, para o trabalho, né? Para que ele desenvolva uma profissão, aí possa dar a sua contribuição, né? À sociedade a partir da educação que ele recebeu. Cargo: professor de Educação Básica 1, Educação Infantil, ano 2019, questão recente. 3. Considerando-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, em seu artigo 2º, afirma que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade, nós sabemos que são 3 as finalidades, né, descritas no artigo 2º, leia as descrições de 2 finalidades citadas neste artigo. Então, aqui nós teremos 2 descrições, né, das finalidades. Então, a gente vai ter que ver onde que cada finalidade vai encaixar nessas descrições, tá? Que são 3. Vamos retomar lá. A educação, né? Dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, a primeira finalidade, o pleno desenvolvimento do educando. A segunda, seu preparo para o exercício da cidadania. E a terceira finalidade, a qualificação para o trabalho. Então, vamos ler aqui a primeira descrição. Refere-se à concepção teórica e educacional, que considera as dimensões intelectual, afetiva, física, ética, estética, política, social e profissional. Então tá, só por essa definição, por essa descrição que vai considerar essas diversas dimensões, se eu for buscar lá as 3 finalidades da educação, eu já vou entender que essa finalidade, nessa descrição, ela se refere à finalidade do pleno desenvolvimento, né? Porque o sujeito ele vai se desenvolver de forma plena em seus diversos aspectos, em suas diversas dimensões. Então, aqui seria o pleno desenvolvimento.
né? E a concepção teórica e educacional, ou seja, né, na escola, né, a partir da educação escolar, o sujeito será desenvolvido em suas diversas dimensões, né? Só que para ele ser desenvolvido nessas diversas dimensões, tem que ter por trás da prática, né, da prática pedagógica, da prática escolar, uma teoria que sustente essa prática. Então, por isso que aqui está escrito, refere-se à concepção teórica e educacional, tá? Então, quando a educação tem essa finalidade de abranger essas diversas dimensões do educando, né, de desenvolver o educando nesses diversos aspectos, tanto como cognitivos, intelectuais, afetivos, físicos, éticos, políticos, sociais, ela tem a concepção de educação, né, de desenvolver o sujeito de forma plena, né, um pleno desenvolvimento. Então, aqui a gente já achou que seria a finalidade do pleno desenvolvimento do educando. Vamos ler a segunda descrição. Fundamenta-se na perspectiva de educação como um processo articulado entre ciência e trabalho. Este, ou seja, o trabalho, né? Este retoma o trabalho, este concebido como expressão criadora e transformadora. Então, uma das finalidades, né, da educação é desenvolver o educando também para o trabalho, né, a qualificação para o trabalho. E aparece dessa forma. Então, aqui seria a qualificação para o trabalho. Vou colocar aqui, ó, qualificação, trabalho, tá? Por um par aqui também. Para o trabalho, né? E essa educação é um processo articulado entre ciência e trabalho, porque a ciência seria o que o sujeito iria aprender na escola, né? Enquanto teoria, vamos dizer assim, e o trabalho é porque a partir da informação da educação que ele recebeu na escola, ele teria a competência, né, para exercer uma profissão, né, para se profissionalizar. E a partir disso, né, com esse seu trabalho, ele poder criar e transformar a sociedade, né? Então aqui a gente já achou duas finalidades, né? Então vamos ler aqui. As descrições das finalidades da educação citadas no artigo 2º da Lei número 9394/96 correspondem a: letra A, pleno desenvolvimento do educando, correto, né? A gente viu que sim, que a descrição número 1, ela se refere à finalidade do pleno desenvolvimento do educando. 2, qualificação para o trabalho. Sim, nós vimos realmente que a descrição número 2, ela se refere, né, a essa qualificação para o trabalho, que é a outra finalidade da educação. Então, já achamos a nossa resposta, letra A, mas vamos ler as demais para a gente comentar sobre. Letra B. 1 seria a concepção do ser humano, tá? Só que não é uma das finalidades da educação, essa concepção do ser humano, né? É o pleno desenvolvimento do educando, então já não seria. E a qualificação do aprendiz também não aparece como uma finalidade da educação no artigo 2º, tá? Então não seria, de forma alguma, letra C. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, né? Não é nem relacionado a essa questão e também não traz essa expressão como finalidade da educação. 2. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Nós vamos ver logo mais no artigo 3º que isso são os princípios da educação, tá? Estes são os princípios da educação e não as finalidades. Letra D. 1. Desenvolvimento da educação e do trabalho. Não diz isso, né? Diz que é o pleno desenvolvimento do educando, não necessariamente é a educação e do trabalho, mas o desenvolvimento do educando em suas diversas dimensões. Então, não seria essa a resposta. E 2, a valorização da diversidade social. Não é mencionado essa expressão, né, no artigo 2º. Letra E. 1. Preparo para o exercício da cidadania. Sim, é uma das finalidades, né, da educação, mas ela não se encaixa em nenhuma dessas descrições aqui, tá? E muito menos na número 1, ó, que tá aqui. 1 seria o preparo para o exercício da cidadania. Não, aqui a gente já viu, né,
que aqui diz respeito ao pleno desenvolvimento, porque diz de forma bem clara, né, que considera-se as dimensões intelectual, afetiva, física e etc. Então, não seria esta a finalidade. E 2, igualdade de condições para o acesso ao mercado de trabalho. Essa expressão não é utilizada, né, mas diz a qualificação para o trabalho, mas não é mencionada a igualdade de condições para o acesso ao mercado de trabalho. Então, a nossa resposta, sem dúvidas nenhuma, é a letra A. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Antes de lermos princípio por princípio, vou voltar com vocês lá no primeiro artigo, né? No qual a LDB diz, né, define a educação no seu sentido completo, né, que ela acontece em diversos ambientes, né, na vida familiar, na convivência humana, no trabalho. E logo em seguida ela disciplina, né, diz de forma bem clara no artigo que a LDB vai disciplinar a educação escolar, ou seja, aquela educação que vai acontecer na escola. E esta educação escolar, ela deverá, né, acontecer, ela se desenvolverá predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, este ensino, ele deverá estar sustentado em alguns pilares, né? E esses pilares são os princípios. Nós, enquanto pessoas, somos sustentadas pelos nossos princípios, né? Os nossos princípios nos definem. E assim é na educação, né? No caso do ensino da educação escolar. Então, nós vamos conhecer cada um desses princípios que sustentam o ensino que a LDB disciplina, tá? Digo para vocês que são 13 princípios que nós temos hoje, né? O último foi acrescentado em 2018, tá? Então, se você ainda não viu, se você ainda está lá naquela LDB que não é atualizada, eu oriento você a estar lendo novamente, tá? E também oriento vocês, aconselho a estarem memorizando estes princípios, porque cai de chuva esses princípios nas provas de concurso da educação. Porque as bancas ainda gostam, né, de aproveitar para tentar derrubar, né, aquele candidato que deu aquela lidinha superficial na lei e não memorizou, né, não sabe o que é princípio, o que é um dever do Estado, o que é uma obrigação do Estado. Então, esse candidato pode estar errando na hora de resolver questões. Então, assim, saibam que os princípios vão dar um norte para esse ensino acontecer. Então, antes de você memorizar, é necessário que você entenda. Por isso, nós vamos discutir princípio por princípio para ficar mais fácil. Mas é necessário sim que vocês memorizem, porque cai muito. E vocês vão ver nas questões que nós vamos resolver, tá bom? Então, vamos começar. Princípio de número 1. A palavrinha-chave aqui que eu destaquei, igualdade. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, aqui, o primeiro princípio do ensino é levar em consideração que todos terão as mesmas oportunidades de acessar e de permanecer na escola. Mas este acessar não é só dar a vaga, mas sim também dar as condições deste educando permanecer na escola. Tá? Isso em igualdade. Então, eu vou oferecer a vaga, só que se o educando não tem como ir até a escola, eu tenho que providenciar o transporte escolar. Se para ele permanecer na escola, ele precisa de material escolar, ele precisa de alimentação, eu vou ter que oferecer material escolar, merenda escolar, tá? Então, não é só dar a vaga, só garantir o acesso, mas também garantir a permanência deste educando na escola, em igualdade, né, de oportunidades, olha, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Princípio de número 2, palavrinha-chave, liberdade. Nós vimos, né, no artigo 2º que a educação, dever da família e do Estado, deverá estar inspirada nos princípios de liberdade. Então, nós vemos aqui que a liberdade aparece novamente como um dos princípios do ensino. Então, esse ensino, ele levará em consideração a liberdade de aprender
sujeito de aprender, de ensinar, de pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, nós somos livres, né? Livres para aprender, também livres para ensinar, não temos proibições quanto a isso. É possível ensinar, é possível falar sobre diversos assuntos, sobre diversas questões de forma livre, né? Nós vemos também as pesquisas das universidades, né? Os estudos sobre diversas questões sendo divulgados para nós e quantas contribuições nos trazem, né? Porque essa liberdade ela é garantida. Temos exposições, né? Festas sobre diversas temáticas. Né? Por quê? Porque há essa liberdade de divulgar a cultura, a arte, né? Divulgar esse saber que é pesquisado, que é estudado, essa liberdade de você estar buscando novos conhecimentos. Então, isto é assegurado, é um dos princípios do ensino. Vamos para o princípio de número 3. Palavrinha-chave, pluralismo. Ou seja, muitas, né? Várias. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, é permitido, né? Ter várias ideias, várias concepções pedagógicas, não apenas uma. Então, cada escola, cada profissional também pode ter a sua ideia, a sua concepção pedagógica, né, em relação ao ensino, que isso é permitido, tá? Vamos para o princípio de número 4. A palavrinha-chave, respeito. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Olha a palavrinha liberdade aqui aparecendo mais uma vez. Então, se vamos formar sujeitos livres, né? Então, temos também que ensinar esses sujeitos que serão livres a respeitar a liberdade do outro também, né? E quanto a isso, né, complementando, também serem tolerantes, tolerante com as diferenças, e essas diferenças são várias, né? Então, este é um dos princípios do ensino, né? O respeito à liberdade do outro, né? Você terá a sua liberdade, mas também deverá respeitar a liberdade do outro e ser tolerante com o outro também, tá bom? Então, vamos para o princípio de número 5. Coexistência é a nossa palavrinha-chave. Coexistência, né? Ou seja, existir junto, existir ao mesmo tempo, né? Esse princípio é muito fácil. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A gente sabe que existem, né, as instituições públicas e as instituições privadas, as instituições particulares. Por quê? Porque é garantido na LDB, tá? Então, se trouxer na sua prova, na questão, né, do concurso, que no caso só vai existir a educação pública. É mentira, porque é um dos princípios do ensino é a existência das instituições públicas e particulares, né, e privadas de ensino, e existir ao mesmo tempo, né, coexistência, podem existir as duas formas juntas, tá bom? Princípio de número 6. Palavrinha-chave, gratuidade. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, a gente sabe também, né, que o ensino é público onde a escola é pública, né? Nos estabelecimentos oficiais, este ensino é público. É proibido cobrar mensalidade, cobrar taxas, tá? Então, assim, é muito fácil esse princípio também. Então, o ensino será gratuito em estabelecimentos oficiais. Princípio de número 7. Valorização do profissional da educação escolar. E aqui você pode pensar, mas não é valorizado, né? A gente sabe que o professor não é valorizado. Tá, mas não é aquilo que acontece na prática. Lembra que eu falei? É o que está na letra da lei. Então, o que está na letra da lei que vai ser cobrado na sua prova, não o que acontece na prática. A gente sabe que na prática, né, ainda falta muito para o profissional da educação escolar ser valorizado. Mas é assim que vai cobrar na sua prova, tá? É como está na lei. E essa valorização, ela é assegurada, é um dos princípios do ensino. E aqui não diz respeito apenas ao professor, mas sim, ao profissional da educação. Mais adiante nos nossos estudos, nós vamos ver quais são esses profissionais da educação. Quem são, né, as pessoas que fazem parte deste leque de profissionais da educação, tá bom?
mas saibam que essa valorização ela é assegurada. Princípio de número 8. Gestão democrática do ensino público. Né? O que é democrático? Democrático é o que leva em conta a participação das pessoas, né, nas decisões. Então, aqui não seria a gestão apenas centrada na figura do diretor. Não é só o diretor que vai tomar as decisões da escola, mas sim levar em conta, né, a opinião dos professores, da comunidade escolar, dos pais, das crianças, né, dos alunos. Então, essa gestão seria democrática, porém, apenas no ensino público, tá? Não, a gestão democrática, ela não é disciplinada, não é determinada para a instituição particular, tá? A instituição privada, mas sim para o ensino público. É lógico que se a instituição privada quiser optar por uma gestão democrática, ela tem a liberdade para isso. Porém, não é obrigatório, tá? É obrigatório gestão democrática no ensino público, tá? Então, essa gestão democrática ela é disciplinada aqui no princípio de número 8. Princípio de número 9. Padrão de qualidade. Daí a gente volta naquilo, né? Mas atualmente a gente sabe que não tem tanta qualidade assim do ensino público e tal. Mas é o que eu te falo, né? É o que está na letra da lei. Na lei é garantido esse padrão de qualidade, tá bom? Valorização da experiência extraescolar. É o princípio de número 10. Ou seja, os conhecimentos que são adquiridos fora da escola tem que ser valorizado, né? Muitas vezes os alunos trazem conhecimentos, né? Como no princípio primeiro não, aliás, no artigo 1º, nos traz a definição de educação no seu sentido completo, né? Que ela acontece na família, no trabalho, na convivência humana. Então, assim, os educandos, eles vão trazer desses diversos ambientes vários conhecimentos. E estes conhecimentos, eles têm que ser valorizados, sim, na escola, tá? Tem que ser valorizados, sim, no ensino, tá? Então, é assegurado aqui no princípio de número 10. Princípio 11. Vinculação escola, trabalho e práticas sociais. Então, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. E nós vimos isso, né? Que a educação ela tem que estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Isso no artigo 1º. No artigo 2º, a finalidade da educação, pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, aqui aparece mais uma vez que este ensino ele deverá estar vinculado, né? Esta educação escolar com o trabalho e as práticas sociais, né? O sujeito ele vai ter uma educação, um ensino, né? Para desenvolver aí uma profissão e também para participar da sociedade, né? Da melhor forma possível, né? De forma crítica, de forma a estar atuando mesmo nessa sociedade para criá-la, para recriá-la, para transformá-la, tá? Então, é um dos princípios aqui. Princípio de número 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. Este é um princípio novo, tá? De 2013. Né? Como nós, brasileiros, somos formados, né, por diversos povos, né? Então tem que haver realmente essa consideração com a diversidade étnico-racial. Né? Nós somos uma população miscigenada, né? Temos aí as contribuições indígenas, africanas, europeias, né? E depois asiáticas, né? E por aí vai. A nossa população ela é bem miscigenada, então essa consideração com a diversidade étnico-racial. Princípio de número 13, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Este também é um princípio novo de 2018, tá? Deixa eu marcar aqui, ó, de 2013 e este de 2018. Tá? E aqui diz, né, que enquanto o cidadão, a pessoa viver, né, ela terá o direito à educação, o direito à aprendizagem. Então aqui a gente entende que a educação, a aprendizagem, ela nunca se finda, né? É ao longo da vida.
não tem fim. Estamos sempre aprendendo, né? E eu gostei muito desse princípio, porque realmente é verdade. Enquanto a gente vive, a gente aprende e aprendemos várias coisas, né? E isso é muito bom. Agora vamos treinar. A questão aqui, cargo de professor de Educação Básica 2, Educação Especial, ano de 2019. 4. De acordo com o artigo 3º da Lei Federal número 9394/96, assinale a alternativa que apresenta um princípio, apenas um, a partir do qual o ensino será ministrado. Então vamos ler. Alternativa A: gestão arbitrária do ensino público. Pela palavrinha aqui, arbitrária. Lembra que é gestão democrática, né? Que leva em consideração a opinião das pessoas. Então já não seria essa a nossa alternativa, porque nem preciso terminar de ler, né? Porque aqui já diz gestão arbitrária, e a gente sabe que não, que é a gestão democrática do ensino público. Não é essa a nossa resposta. Letra B: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Olha a palavrinha-chave nossa aqui, liberdade. Então, a gente já sabe que a liberdade é, sim, um dos princípios do ensino, né? Que o sujeito ele é livre para aprender, para ensinar, para divulgar o que ele pesquisou, né? A arte, a cultura. Então, essa seria a nossa resposta, alternativa B. Mas vamos ler as demais. Desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, com vistas à inclusão, né? Não seria a desvinculação aqui, seria a vinculação, e essa com vistas à inclusão não aparece, tá? Num dos princípios. Já não seria a nossa resposta. D. Respeito à liberdade, tá ok? E apreço à intolerância, não, é a tolerância. Quanto à liberdade de credo, cor, raça e gênero. Aqui não aparece, né? Mas a gente sabe que a tolerância é o respeito, né? A liberdade de credo, de cor, de raça, mas seria o apreço à tolerância e não intolerância. Letra E. Exclusividade às instituições públicas em detrimento da rede privada. Não, não tem exclusividade, tá? É coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Não tem essa vantagem da escola pública em relação à escola privada, tá? Então, aqui não seria a nossa resposta. Cargo de técnico em assuntos educacionais, ano de 2019. 5. Conforme estabelece o artigo 3º da LDB, Lei nº 9394/1996, o ensino será ministrado conforme alguns princípios. Dentre eles está, vamos ver qual princípio. A. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Achamos, tá certo? Nosso princípio aqui, realmente existe o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. É permitido várias ideias, várias concepções pedagógicas. Respostinha letra A. B. A valorização da experiência intraescolar, que a gente sabe que não é intra, né? É extraescolar, que é valorizar os conhecimentos que os educandos trazem de fora da escola, né? Então aqui estaria errado. Letra C. As condições específicas para o acesso e permanência na escola. Não são condições específicas, mas sim igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Todos terão as mesmas oportunidades e também condições para as mesmas oportunidades para acessar e também para permanecer na escola, tá? Então não tem condições específicas, mas sim igualdade de condições. Letra D. A vinculação ao mundo do trabalho e à prática social. Talvez aqui a gente, se confundiria. Só que ainda falta a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e a prática social, tá? E não apenas ao mundo do trabalho, esse mundo aqui não aparece, tá? Não apenas ao mundo do trabalho e a prática social, mas não, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e a prática social.
Então, essa daqui seria mais ou menos uma pegadinha, né? Para pegar aquele candidato que não memorizou, né, os princípios do ensino, que apenas deu uma lida rápida, talvez pudesse colocar como resposta a letra D. Vamos corrigir. Cargo supervisor de ensino, ano de 2019. 6. De acordo com a Lei Federal número 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, artigo 3º, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Entre estes princípios é correto citar. Vamos ver. A. Educação escolar obrigatória para bebês, crianças, jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades. Gratuidade do ensino público. Aqui não é um dos princípios, né, que nós vimos que a educação escolar ela será obrigatória para bebês, né? A gente não aparece isso, aparece sim a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, mas a educação escolar obrigatória para bebês não aparece como um dos princípios do ensino. Então, não seria a nossa resposta. Letra B. Universalização do acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Valorização do profissional da educação escolar. Essa universalização aqui do acesso aos níveis mais elevados do ensino não aparece como um dos princípios do ensino, né? A valorização do profissional da educação escolar realmente aparece, mas essa universalização aqui não, então não seria a nossa resposta. Letra D. Definição de quantidades mínimas por alunos de insumos dispensáveis ao desenvolvimento de aprendizagem, apreço à tolerância. Esse apreço à tolerância está correto, né? Mas, na verdade, ele deveria estar acompanhado da palavrinha-chave respeito. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. E aqui, essa definição de quantidades mínimas por alunos não é um dos princípios do ensino, né? Não aparece, a gente vai ver logo mais que é um dos deveres do Estado, mas aqui não seria insumos dispensáveis, e sim indispensáveis, tá? Então, aqui também não seria a nossa resposta. Letra E. Avaliação na educação infantil sem o objetivo de promoção. Formas alternativas de acesso ao ensino fundamental independente da escolarização anterior. Aqui não é um dos princípios, né, que nós vimos, não traz essas recomendações, e sim são recomendações para a etapa de educação infantil e o ensino fundamental, mas não necessariamente são os princípios do ensino, né, de uma forma geral. Então, não seria a nossa resposta. Sem dúvidas nenhuma, a nossa resposta é a letra C. Bom, pessoal, encerro aqui a parte 1 do nosso curso Descomplicando a LDB. E se você errou alguma questão ou não entendeu algum artigo abordado nesta aula, recomendo a você que volte o vídeo, revise, pegue a caneta, anote aquele artigo que você ficou em dúvida, ouça a explicação novamente e assim você vai estar memorizando mais e melhor, ok? Se você ainda não deixou, aproveita para deixar seu like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e assim eu vou conseguir compartilhar cada vez mais conhecimentos com vocês. Se possível, recomende o vídeo a algum estudante de pedagogia ou aquele seu colega que você sabe que quer prestar um concurso na área da educação, ok? Um beijão no coração de todos, aguardem que logo mais estarei postando a parte 2 deste curso e na parte 2 nós vamos abordar o artigo 4º e assim por diante, beleza? Um beijão no coração de todos e até a próxima!